Olá, bem-vindos ao ambiente de estudos do MED Aula. Entramos hoje na matéria mais importante, que eu sei que vocês não consideram, mas é a mais importante, que é a matéria que é o diferencial, que é medicina preventiva. Essa matéria, a gente tem os números, né, de quantas aulas são visualizadas, e para cada 5 aulas visualizadas de clínica médica, os nossos alunos assistem uma de preventiva. E eu tenho certeza que isso acontece em todos os outros cursos. Então eu te peço, foque em medicina preventiva neste ano de 2018. Esta aula, o nome ODP, de Organização do Pensamento, ela vai apresentar para vocês alguns conceitos que vocês vão precisar ao longo das próximas aulas e na apostila e nas questões. Então, uma aula apenas para introduzir conceitos e abrir a sua cabeça. Na sequência, já passe para as outras aulas. Então, eu sou o Dr. Sérgio Canabrava, eu sou responsável no MED Aula por Medicina Preventiva. O que você tem que saber nessa aula hoje? Os tipos de estudos. Longitudinal, retrospectivo, questão teórica versus questão de cálculo, intervalo de confiança, medidas de associação, risco relativo, odds. Então, estes são alguns termos que eu vou introduzir para você e você vai ver que eu vou aprofundar estes termos nas próximas aulas, ok? Então, hoje é só para você introduzir alguns conceitos. Este é o quadro básico que a gente tem aqui no tem na nossa apostila, que é o quadro que mostra lá os estudos. Ele é separado por agregado populacional, que aí tem lá ecológico, série temporal, ensaio comunitário, e os estudos do tipo indivíduo. Então, a gente tem uma aula de agregado, tem uma aula de indivíduo, tá? Aqui na parte de indivíduo tem os transversais inquérito, aí vem longitudinal, a gente tem lá o ensaio clínico, que tem o prospectivo coorte, retrospectivo caso controle e a série de casos que pode retrospectivo ou prospectivo. Mas aqui não é o momento de você aprender isso. Aqui é só para abrir o seu pensamento, porque você vai aprender isso nas aulas específicas. Ok, eu gosto de dividir, para facilitar a vida para você, as questões de medicina preventiva da parte de estudos epidemiológicos em questões teóricas e questões de cálculo. Sérgio, eu preciso decorar esses passos que você está colocando aqui? Não, não precisa decorar esses passos, porque naturalmente, na hora que você fizer as centenas de questões que a gente tem na apostila e assistir às aulas, você já vai identificar isso automaticamente. A primeira coisa que você tem que saber, chegando na hora que você está lendo um estudo clínico, aquele é um estudo indivíduo ou um estudo agregado que está fazendo a seleção de um bairro ou de uma cidade ou de um país. Então isso fica fácil, porque na hora que você sabe que é um estudo indivíduo ou um agregado, você já faz uma separação muito grande. É um estudo observacional em que o examinador está apenas observando os fatores de risco ou existe uma intervenção? Existe, por exemplo, um medicamento? Outra pergunta, intervenção é só medicamento? A gente vai ver isso hoje. É um estudo longitudinal, seja que ele é prospectivo ou retrospectivo, ou seja, você está acompanhando esses estudados por um longo tempo, ou é um transversal num determinado ponto? Aqui, prospectivo ou retrospectivo na hora que a gente fala de longitudinal. Então, essas são as 4 perguntas básicas que eu te garanto. Se você fizer todas as questões, ler a apostila e assistir a aula, você vai ter a tranquilidade de acertar isso ao final do seu ano. Então, a primeira pergunta, é agregado ou é indivíduo? Na hora que você coloca agregado, a gente vai ter ecológico, a gente vai ter série temporal e vai ter os ensaios comunitários. Sérgio, só introduz uma dica para a gente. O que é um ensaio comunitário? Por exemplo, é o da dengue, da vacina contra a dengue. Pegou-se um bairro que recebeu a vacina contra a dengue, um outro bairro que não recebeu a vacina contra a dengue. Este é um estudo agregado, intervencionista, longitudinal, porque ele foi durante um certo tempo, ensaio comunitário. Sérgio, de novo, não precisa saber essa tabela aqui hoje. É apenas para te dar uma dica. Aí virou e falou, um estudo no Hospital das Clínicas da UFMG, por exemplo, em que vieram várias pessoas de determinadas regiões. É um estudo do tipo o quê? Indivíduo. Existiu uma droga ou não? Se não existiu uma droga, é só observação de fator de risco, é observacional.
Existiu uma droga intervencionista. E aí nós vamos seguindo a tabela a partir daí.